queridos, quanto tempo, né? Shalom para todos, que a graça de Deus esteja com todos neste momento. Amém? Eu quero, neste vídeo que você vai assistir agora, eu quero falar a respeito dos grandes perigos, dos grandes riscos que a gente corre quando a gente está fazendo pesquisas a respeito de textos, a respeito de algumas coisas, de algumas explicações da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Quero falar sobre o perigo da internet para a palavra de Deus, tá bom? Então, daqui a pouquinho você vai ver esse vídeo. Mas não esquece de dar o teu like e também deixar, marcar o sininho lá, ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Seja bem-vindo. Tchau, tchau. Até já. Olá, queridos. Mais uma vez estou com você para ministrar uma palavra sobre a sua vida. Desta vez uma palavra de alerta. E eu quero falar a respeito dos perigos, dos riscos que alguém corre quando faz pesquisas na internet. Pesquisas essas que muitas vezes nos levam ao invés de nos levarem a nos aproximarmos de Deus, elas inserem, elas incluem dúvidas terríveis na nossa vida. É preciso ter muito cuidado com o que você pesquisa quando você quer saber algo sobre a palavra de Deus, uma dúvida que você tem. Porque existem muitas pessoas, mesmo na internet, existem muitas pessoas que simplesmente têm a sua opinião, a sua visão. E o risco que nós corremos é de pegar uma opinião desta, que não está respaldada na palavra de Deus, né, na sua íntegra interpretação, e de repente você tornar isso aí uma prática para a sua vida. De repente você tornar aquilo que você pesquisou uma verdade única e absoluta na sua vida. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Eu preciso saber quem é a pessoa que está ministrando, qual a sua índole, eu preciso saber que ministério ele pertence, eu preciso saber qual é a sua conduta fora, por trás da tela, eu preciso saber muitas coisas, além de saber a sua opinião, a opinião daquela pessoa que está nos passando uma ideia a respeito daquilo que nós queremos pesquisar, daquilo que nós queremos entender, biblicamente falando. Então, eu preciso também aprender a filtrar as palavras, as opiniões que as pessoas dão a respeito de tudo. A palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, eu preciso ter um senso crítico a respeito de tudo, de maneira que não é porque o meu pastor, a minha pastora, o meu líder, a minha líder disse algo que simplesmente eu vou ignorar a possibilidade deles estarem enganados, deles estarem equivocados. Eu preciso buscar na palavra de Deus, eu preciso buscar de pessoas que tenham mais experiências do que eu, mas que tenham uma vida diante de Deus, e que não seja uma opinião extrema, porque toda explicação que leva você para um extremo, ela te conduz para o caminho errado. Então eu preciso saber desses detalhes. E quando eu pesquisar na internet, eu vou encontrar, por exemplo, se eu pesquisar sobre o Espírito Santo, eu vou encontrar um monte de coisas extraordinárias que Deus colocou no coração de pessoas para que elas possam ministrar na nossa vida, mas também eu vou encontrar pessoas que vão distorcer, pessoas que vão criticar, fazendo uma crítica destrutiva a respeito do Espírito Santo. E muitas vezes contrariam aquilo que nós aprendemos e contrariam o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu preciso examinar tudo e aproveitar, como diz a palavra, reter
o que é bom, o que é agradável, segundo a palavra de Deus. Então eu preciso fazer tudo isso. Se você está pesquisando algo sobre a palavra, é preciso ter muito cuidado. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, então você precisa procurar dentro da palavra de Deus aquilo, a solução ou a explicação exata daquela dúvida que você tem. Se você procurar em pessoas, pode correr o risco, ou melhor, você está correndo o risco de encontrar uma pessoa que tenha uma explicação totalmente fora da palavra de Deus e que pode confundir totalmente a sua vida, pode confundir a sua vida espiritual. Eu tenho visto pessoas que têm interpretado muito mal a palavra de Deus e aplicado a parte negativa daquela vida da pessoa, do personagem bíblico, trazendo e adequando para a sua vida, para explicar uma vida errônea, uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, ou até mesmo para justificar um erro que cometeu ou que alguém cometeu. Então eu preciso saber exatamente a palavra. Dessa forma, eu vou aprender, eu vou me instruir. Uma coisa é certa, não há um lugar mais apropriado, não há digamos, uma fonte mais apropriada do que a própria palavra de Deus para se explicar. E aí tudo que eu vou precisar é de orar ao Senhor, é de pedir orientação a Deus, é de procurar os meus líderes para me explicarem a respeito das minhas dúvidas e colocar o meu coração na dispensação do Espírito Santo para que ele me explique, para que ele aplique aquela palavra que foi ministrada, que foi explicada pelo meu líder, pelos meus pastores. Eu preciso entender tudo isso. Então, é um risco muito grande que as pessoas que não têm ainda um alicerce na palavra, as pessoas que ainda são recém-chegadas no Evangelho, as pessoas que ainda não têm uma estrutura de domínio dos contextos bíblicos, da explicação da palavra de Deus, é um perigo muito grande elas saírem por aí perguntando a pessoas, principalmente quando ela não conhece as pessoas. Primeira coisa que eu devo fazer a avaliação para poder pedir uma explicação de algo a uma pessoa. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber qual é o respaldo da palavra de Deus que ela tem para me explicar. Eu preciso saber qual é a formação dessa pessoa. Eu preciso saber qual é a índole, a postura dessa pessoa. Quando uma pessoa te diz algo a respeito da palavra de Deus que contraria e contradiz tudo que você tem aprendido, você tem a obrigação e o direito de pesquisar, de procurar a explicação correta, de examinar, para que você não seja uma vítima de uma má interpretação da palavra de Deus. Tenho encontrado pessoas que têm dado informações totalmente erradas para as pessoas, segundo as suas convicções. Nem sempre as minhas convicções são corretas, são a verdade absoluta. E eu preciso, para ser a verdade absoluta, eu preciso estar respaldado pela fonte de onde vem aquela informação. Tá bom? Então que você examine, que você procure. Uma coisa é certa, não há cristãos alicerçados em Deus sem a palavra de Deus. Não há cristãos seguros, firmes em suas convicções, sem o respaldo de uma orientação, de uma mentoria, de um pastor, de um líder, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pastora, de uma líder. Então, procure primeira fonte serão os seus pastores, e você vai ser abençoado, totalmente abençoado. Muito cuidado na hora de fazer as suas pesquisas. Lembre-se que o nosso adversário anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então tome muito cuidado e seja muito bem sucedido
nas suas buscas de informações para melhorar a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração. Tchau.